Olá! Chegando para mais uma live, é isso aí. É sempre a expectativa, né? Vamos lá. Esperando. Muito bem, a Lúcia é a primeira a chegar. Aí, esperando, vamos ter uma super live hoje com a Débora Dadauti. Daqui a pouquinho a Débora vai pedir para participar. Eu vou só aguardar um pouquinho, Débora, vou deixar o pessoal chegando. Grande Débora e grande Aldemir Dadauti, esse casal querido e admirado. Já estão chegando. Isso aí, vamos aguardar um pouquinho. Às 10 e pouquinho eu já vou aceitar a Débora. Enquanto isso, vamos colocar o tema. Vamos lá. Só fixar aqui. Perfeito! Isso aí. Aí. Alisson. Suzy já tá aí. Gente querida, vamos chegando. Daqui a pouquinho já vamos começar a conversar com a Débora Dadauti. Só estou esperando um pouquinho aí o pessoal ir chegando e vamos dar início. Sejam todos bem-vindos. Que bom, e hoje está um belo dia para a gente conversar, né? Um sol outonal maravilhoso lá fora. Bom dia, Suzy! Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos. Já vamos dar início a mais. Olha aí, coluna de turismo chegando. Bem-vindo. Arro do Uruguai, bem-vinda. Simone, que foi aluna de enoturismo da FISUL, trabalha com enoturismo já há bastante tempo. Bem-vinda. Vale das Vinhas, a nossa querida agência da Sabrina e do Edgar, bem-vindos. Amore Rômulo, bem-vindo. É fã também do trabalho da Débora e do Aldemir. Thomas, do G30 Serra Gaúcha, bem-vindo também. Isso aí, Letícia, o pessoal de Monte Belo do Sul, que também faz parte do Vale dos Vinhedos, chegando. Sejam todos bem-vindos. Agora vamos já convidar a Débora para participar dessa live de hoje. Vamos falar sobre turismo, enoturismo, hotelaria, eventos corporativos. Oi, Débora, bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo, Acho que sempre tem bom muita te luz ver. aqui, deixa eu diminuir essa luz. Está ótimo, adorei este fundo. Ah, isso Ficou aqui é ótimo. Árvore da Vida. Ficou lindo, ficou ótimo. Tudo bem? Isso aí, Débora. Gente, é tanta live que a gente acaba fazendo até fundo, né? Fica profi. Bem, ficou ótimo, sim. É a nova maneira de se comunicar, né? Parece, Verdade. vamos falar de amenidades antes de iniciar, né? Mas eu digo, a gente acaba percebendo, algumas vezes eu me dou conta assim, por que não fazia isso antes, né? Tão mais profícuo, né? Eu tive que me reinventar como consultora e estou impressionada que dá para fazer tudo, dá para fazer palestra, dá para fazer consultoria, dá para fazer plano, né? E sem sair de casa, sem pegar tanta estrada, né, Débora? É verdade. Não, o mundo mudou. Mudou muito, muito mais rápido É, do que a gente imaginava que podia mudar.
A É gente que tem que se verdade, é adaptar. verdade. É verdade. Mas bom dia. Bom, o pessoal está chegando, tem muita gente querida chegando aqui. Eu vejo Eu vou agências, eu diminuir mais vejo ainda a luz enquanto você está falando. pessoal ligado ao vinho, pessoal ligado ao turismo, amigos, sejam todos bem-vindos aí. Já já iniciaremos então essa conversa de hoje sobre turismo, enoturismo, hotelaria, Ai, eventos melhor. corporativos, como fica e o que muda, né? Após essa pandemia, e eu digo durante e após, porque a gente ainda está vivendo, né, esta fase. E que bom, né, ter queridos amigos aí participando. A Vale das Vinhas diz que bom rever essas duas profissionais maravilhosas e a gente adora. A Rô do Uruguai, buenos dias para ambas desde Uruguai. Oh, Hablen querida. despacito para los de fuera de Brasil. Sim. Sí, Rô. Hablaremos despacito. Muito bem. E eu sei que vai participar alguns países que já me mandaram, não sei se já chegaram, mas a gente Deixa eu vai ter mandar um beijo Portugal. grande para Portugal. Isso, o pessoal vai Portugal, estar minha chegando terrinha aí. amada. Então, Portugal, nós já temos, Uruguai já temos, Brasil está aqui, cada vez chegando mais. E agora, então, vamos dar início efetivamente à nossa conversa. Né? A gente sempre fala um pouco de amenidades até o povo entrar. É feito sala de estar, né? Eu digo, a gente tem que criar agora todas as etiquetas desse novo convívio tecnológico. E a gente sempre deu os 5 minutos de tolerância, né? No início de uma reunião, no mínimo, né? Aí o Rômulo dizendo que é fã da Débora. Só da Débora, amore. Oh. Emirados Árabes também, o Nossa, Adson, bem-vindo. Espanha também, bem-vindos, bem-vindos. Nós somos muito internacionais, Débora. não, Isso que é o novo bacana mundo. ver essa amplitude do Viajante Maduro. É impressionante. Teu trabalho é É, impressionante. sim, é muito legal. E a gente Ontem sempre eu vi o recebe. vídeo que você fez sobre cada um falando tranquilamente no turismo. Que coisa É, fofa. É bem isso mesmo. é, Tranquilo, né? é. Entrar Nós em paz de temos espírito. discutido com um grupo. Eu também, amor, é ok. Do Reino da Bahia. Atenção, né? Que Bahia é outro departamento, né? Bem-vindo, Ariel, Oi, bem-vindo. Keila! Isso aí. Mas, sim, nós iniciamos há 2 meses um trabalho com especialistas em enoturismo do mundo. São vários países e nós temos discutido com este grupo orientações para as vinícolas, né? E isso ficou pronto agora, então o primeiro lançamento foi o vídeo, onde cada um de um país mandou, né? E foi feito, a maior conferência para a imprensa foi feita na Itália, ainda ontem, com a Roberta Garibaldi, mas a ideia é seguir agora disseminando tudo que foi construído por este grupo primoroso de especialistas. Isso só foi possível após a pandemia, porque antes eu não conhecia, só conhecia uma pessoa do grupo todo, Uau! de todos esses países, e daqui a pouco a gente vê que as afinidades agora se aproximam por meio de todo esse E isso avanço tudo vai ser tecnológico. público? A gente vai poder ter acesso a tudo isso? Vai Sim, ser sim, via sim, live, tudo. tipo? Ótimo! Não, a ideia é enviar mesmo por e-mail, pela imprensa, disseminar o mais amplamente possível. O Zé Diogo de Portugal está aqui, nosso Ah, querido amigo, que esteve lá jantando no Spa do Vinho, aproveitando também o spa, né, Zé Diogo? Grande experiência enoturística que a gente tem lá. Mas eu quero iniciar efetivamente a conversa falando de quem é Débora Vilas Boas da Daut, a quem eu agradeço de coração por ter aceito o convite de conversar conosco. A gente sabe de tua agenda empenhadíssima, é daquelas pessoas que a pandemia não diminuiu o ritmo, muito antes pelo contrário, né? Mas a Débora é jornalista pela PUC de São Paulo, ela é uma pessoa internacional, eu digo porque tem, né, a raiz carioca, mas viveu em Portugal, Amsterdã, voltou, né, em regiões distintas do Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, é empresária da construção da hotelaria, né, e hotelaria, sócia diretora do Spa do Vinho, Hotel e Condomínio Vitivinícola, vice-presidente da Prisma Engenharia, já
há 18 anos, eles têm 25 hotéis no Brasil, no sul do Brasil, né? Proprietária da vinícola Alice Vitória, o mais novo projeto, eu acho, deles, né? E que tem uma história mais antiga, mas é um empreendimento mais recente. É presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, outro grande desafio que ela assume, que inova, que idealiza, né? Junto à Zona Franca da Uva e do Vinho. Sommelier pela ABS Rio Grande do Sul, membro da Aprovale, Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos e membro do G30 Serra Gaúcha. Esse é o breve currículo dessa super mulher que é a Débora, que é uma empreendedora, que é uma inovadora, que é efervescente, né? E que a gente tem a alegria de compartilhar um pouco dessa vivência, desse brilho, dessa super energia. Está ao lado da Débora é tomar-lhe, não é 220 nada de energia, é mais, né? A gente se anima estando com ela e eu posso dizer que eu percebo que ela trabalha muito, mas eu nunca percebi ela cansada, esgotada. São termos que eu não combino com Débora. Ela sempre se renova. Olha quem chegou, Débora. José Arruda, da Associação dos Municípios Beijinhos de a você Vinhos, e a Suzana. Dos Municípios do Vinho de Portugal. Seja muito bem-vinda. A gente está adorando essa super participação. Bom, vamos conversar, então. E eu vou começar a fazer perguntas para a Débora, mas eu quero dizer para vocês também participarem enviando perguntas para a gente. A Alelontra da Paraíba, bem-vinda. Então, quem quiser enviar perguntas, pode enviar. A Lúcia está aqui me assessorando para me ajudar com as perguntas, porque tem hora que a gente não dá conta de ler e falar, então ela vai me ajudar, então a gente vai adorar responder as perguntas de vocês. Mas vamos começar a introduzir. Essa super profissional do setor da hotelaria, do turismo, do enoturismo, como vê esta pandemia hoje? Eu digo, a gente pode ir do macro, né, mundo, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, onde, né, eu estou falando, e onde tem um projeto muito querido, que é o Spa do Vinho. Mas dê um cenário dessa sua percepção deste momento que a gente está vivendo. Ok. Bom, vou começar. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui. Deixa eu falar um pouquinho de você, Ivane. Tudo o que você falou de mim você é em dobro, porque você a gente se sente bebendo na fonte do conhecimento, como eu escrevi outro dia. Não é só uma grande amizade, é uma grande inspiradora. E eu devo muito a você. Assim, o que eu já aprendi, se eu fosse pagar, não pagava nessa vida. Mas, falando sobre cenário atual, eu vou começar com esse cartazinho aqui. Não sei se as pessoas conseguem ler, porque acho que sai ao contrário, né? Pois é, não tem como desinverter. Não. Mas o que está escrito aqui é: tudo que eu queria era poder ficar em casa um bom tempo. Lembra de quando a gente falava isso? Não faz tanto tempo, né? Tenho certeza que todo mundo dobrou o ano de 2019 para 2020, dizendo, que ano horrível, que ano difícil, tudo que eu queria era poder ficar em casa. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, porque acontece. Ele sabe que um dos maiores vaticínios que tem na filosofia é aquele paradigma de que se você pedir muitas coisas para Deus, seu maior castigo é que ele vai atender. Porque a gente não sabe o que pede, a gente não sabe o que fala, né? Então, se a gente olhar agora do olho do furacão, é um grande problema. Mas esses momentos da história são os momentos que renovam não só a nossa cultura, o nosso modo de viver, mas a humanidade em si, a maneira como a gente se expressa. A gente pode pegar movimentos grandes como o iluminismo, o renascimento, que vieram depois de grandes crises, grandes pestes. Então, colocando isso um pouquinho no nosso cenário atual, eu preparei algumas coisas, alguns dados para te dar. A jornalista não consegue falar sem citar dados e fontes, né? Isso é então, ótimo, porque é a entrevistada perfeita, né? Já vem com conteúdo pronto e pesquisado, e isso é muito bom. Mas, Débora, tu falas a verdade em dois âmbitos. Sim, a gente vive uma grande crise. E talvez eu tenha sido uma que o ano passado dizia, não aguento mais estar na estrada, quero ficar em casa, toma, né? Pedir, atendereis, já dizia também na Bíblia, né? E por outro lado, obviamente, a crise maior é da doença, é da perda de vidas, e isso é irrefutável, é o medo mais intrínseco do ser humano, né?
é a morte que a gente está lidando, etc. Mas, por outro lado, essa crise traz um grande aprendizado para o mundo corporativo e o que eu mais tenho ouvido falar esta crise, esta pandemia é um acelerador de futuro. E está trazendo conceitos que a gente discutia como algo utópico, longínquo, mas que agora a gente vive aqui, né, neste momento, como isso que a gente está fazendo e que não se fazia antes da pandemia e que agora, né, é quase que É uma é uma distopia chuva de lives, que né? é uma distopia que a gente pode transformar em utopia. Então, eu não vejo, claro que você tem todo o lado catastrófico, o lado humano, a tristeza de tudo isso que está acontecendo, mas para isso a gente já tem aí a mídia que está fazendo assim, né, está nadando nos lados ruins dessa questão e a gente fica tentando resgatar na própria mídia alguma coisa boa, alguma coisa que vai ajudar, porque é uma tempestade, né? Estamos sendo massacrados. Prato cheio para o sensacionalismo. Mas vamos nós fazer, então, o outro lado da moeda. Então, falando em cenário atual, num cenário macro, ele continua devastador para o turismo. Não tem como negar isso. Os analistas dividem a pandemia em fases conceituais. Então, nós já passamos pela fase da identificação, pela fase da epidemia localizada, né, antes de se decretar a pandemia, e agora a gente está no momento da aceleração. Brasil está no momento da aceleração, e isso deve acontecer até o final de junho, se todas as perspectivas, análises se mantiverem. Com a desaceleração, iniciando apenas em julho, agora a gente pode começar a pensar nesse final desse mês numa reabertura total. E o grande problema é, ok, eu agora estou naquela situação que eu tenho mil desculpas para não estar fazendo nada, para não estar fazendo a coisa certa, porque eu não sei o que vai acontecer, eu estou naquela incerteza, eu nunca vi essa palavra ser usada tanto e tão erradamente. Mas vamos então para as pesquisas. A Fundação Getúlio Vargas, projetos, eles fizeram uma pesquisa chamada Impacto Econômico do Covid-19 e Propostas para o Turismo Brasileiro. Você já deve estar familiarizada. E eles dizem que a queda no turismo em março foi de 92% e agora ela está em 75%. Então, já houve uma progressão. Esse estudo, quando ele foi lançado em abril, ele previa que a retomada ia ser normal do turismo, internacional ia ser em 18 meses e que interno 12 meses, porque a gente tem a questão das estações que são mais favoráveis, mas essa previsão na prática, de abril para cá, já mudou. E a gente, no setor de turismo, a gente está trabalhando com 18 a 24 meses. Porque o processo é mais lento do que aquilo que as pessoas acreditariam que seria. E essa desaceleração, ela não é tão rápida. Não é tipo, abriu, no dia seguinte está funcionando. Não. Deu uma travadinha, vamos esperar aí, mas sim, essa desaceleração vai ser progressiva. Vamos lá, Débora. Então, essa mudança que está sendo causada pela pandemia é uma mudança estrutural. E é isso que a gente precisa levar em conta. Não é uma onda, não é uma moda, não é uma fase. Mudou estruturalmente a forma como a gente se relaciona economicamente. Então, a exemplo da liminar de Gramado, que proibiu o Airbnb de realizar reservas, as maiores áreas sociais no hotel vão ter que ser implantadas, os aeroportos vão ter que ser mais amplos, a gente vai ter que ter mais espaçamento nos aviões, os hotéis vão ter que virar, muitos já estão virando prédios de room office em vez de ser de hospedagem. Os testes de saúde vão ser indispensáveis para fazer viagens em navios. Então, são novas regras do mercado de turismo que mudam a forma como a gente se movimentava, assim como o 9/11, né, o 11 de setembro, mudou. E a categoria mais atingida nesse panorama é a intermediária. A gente sempre tende a pensar que aqui na ponta é a intermediária. O maior problema são 3 meses de receita zero. Quantos negócios, né, pequenas, médias empresas que são a base do nosso setor, sobrevivem a 3 meses de receita zero? Então, agências, promotores de eventos, o transporte rodoviário e aéreo, vamos lá, a Latam ontem anunciou concordata recuperação judicial nos Estados Unidos. Então,
olha como as grandes já estão mostrando aqui que veio essa mudança. Essa pandemia. Naquela categoria a gente chama de Horeca, que é hotéis, restaurantes, bares, cafés. A hotelaria é um setor à parte, ela não tem estoque, então ela não tem como recuperar o que acontece. E 80%, pegando a maior rede de hotéis no Brasil, que é a Accor, 80% dos 330 hotéis da Accor continuam fechados. Na Marriott, que é a maior rede de hotéis do mundo, até que o Spa do Vinho é membro com o selo, ela também está operando com um pequeno percentual aqui no Brasil. O corporativo sofreu uma redução incrível e eles vão entrar todos em suspensão total no mês de julho. Então a Marriott trabalha sempre 2 meses para frente em reação, ela é muito mais lenta para reagir. Eventos e espetáculos, esse eu acho que é um dos setores mais terríveis. Nossa, dói. O Circo de Soleil, né, é inevitável a falência, e haverá uma grande aversão a aglomerações. Então, como se resolve isso? Todo mundo já está testando várias fórmulas, mas o modelo antigo, Rock in Rio, as grandes feiras, feiras de turismo, Vinexpo, como é que isso tudo vai acontecer? Então, e aí vem os bares e restaurantes menos afetados, né? Mas mesmo assim com uma queda de 60% de faturamento. É isso que a gente trabalha hoje. A presidente da Brasel no Rio Grande do Sul, a Maria Fernanda Tartoni, ontem ela estava dizendo que 75% dos restaurantes migraram para vendas delivery. Mas do dia para a noite, quer dizer, não é uma coisa que eles estão fazendo tendo lucro, eles estão mantendo a máquina. E os Se metendo... E os aplicativos de entrega, eles tiveram aqui no Brasil 3.000% de aumento. Quer dizer, ninguém deu conta. Muita gente tinha dias que falava assim, olha, hoje eu vou fechar porque eu não vou dar conta mesmo, não vou entregar. E aí, se a gente parar para pensar, essa mortalidade do setor de hotéis tende a continuar acontecendo por mais 60 dias se essas medidas do governo não se prorrogarem por mais alguns meses. Porque 2 meses não são suficientes. A crise, a gente ainda está na aceleração. Então, essa situação de mortalidade do setor também é dramática e o tsunami não parou. A Argentina, com voos domésticos cancelados até setembro, o aeroporto de Guarulhos fechado, não temos vacina, não temos tratamento aprovados. Então, a gente continua no olho do furacão. Não é uma coisa de se desesperar, mas é uma coisa que você tem que já está atuando. Você não pode ficar esperando passar para... e aí? Bom, o que a gente vai fazer, né? Então, pegando o CEO da CVC, maior agência do Brasil de viagens, ele anunciou lá em abril, né, parece tão longe, que ia adotar uma estratégia conservadora, baseada em enxugar a operação, restringir o aumento de quadro, investir na venda digital, mudanças só a médio e longo prazo. E aí o que eles fizeram? O que eles estão acostumados a fazer. Vamos investir no turismo no Nordeste, que é seguro, todo mundo vai para lá de qualquer jeito, segmento de lazer. Não podia ter tido a aposta mais errada. Não, totalmente errada. Totalmente errada. Já o turismo de negócios, né, que sempre foi a alavanca do nosso setor no Brasil. O recrudescimento é maior ainda. Porque, e aí outro CEO da Accor, o Patrick Mendes, ele diz assim, a viagem de um dia vai acabar. Ninguém mais vai aceitar pegar uma ponte aérea para fazer uma reunião que você podia fazer assim, como a gente está fazendo. Então, todo esse movimento em torno das viagens de um dia, das reuniões presenciais, morreu. Isso era um segmento do turismo, do turismo de negócios, né? Então, com essa mudança do turismo corporativo, quando as viagens retornarem, elas vão retornar diferente. Quem monta a agenda dos grupos de reunião, por exemplo, vai colocar mais atividades, vai aproveitar melhor o destino para onde as pessoas estão indo, colocarem mais coisas para elas fazerem dentro do hotel, naquela região, porque ela vai ter que justificar uma viagem. Tirar a pessoa da segurança para ir até lá, não vai ser só uma... Para quê? Para que eu vou reunir todo mundo numa sala trancada? Não. Os centros de eventos e feiras. Aí, olha, para esse setor, às vezes penso assim, eu estou reclamando, mas olha quem trabalha com isso. O mercado já está se reinventando.
Vou usar o exemplo de uma feira de vinhos, a Wine Weekend, que ela virou uma plataforma online, simulando virtualmente a experiência que você teria em cada estante da feira. Então, você vai entrando e vai tendo chats com cada expositor. Ok, mas como é que fica a degustação? Então, aí depois tem o Vinho na Vila. Também está se reinventando, ele montou um Smart Place, né, para vender online aquilo que as pessoas iam, que eles já tinham negociado que as pessoas iam degustar na feira. Mas isso é assustador, porque a gente vai ter que quebrar todos os paradigmas das viagens de eventos, das grandes feiras. Isso realmente é. Eu tenho visto muitas lives do pessoal do Festures, da Marta. Meu Deus do céu, ela sim vai ter que se reinventar. Então, É. o que a gente tem que levar em conta também, além desses aspectos intrínsecos do setor? A gente tem que levar em conta o empobrecimento da população, e eles vão valorizar muito mais o custo-benefício de uma viagem, porque todo mundo está ficando descapitalizado, né? Todas as classes, com tudo isso. Então, as viagens vão ter que oferecer mais. Você vai ter que agregar mais valor àquilo que você está vendendo. Se quiser manter o preço, que é o correto, mas você vai ter que oferecer mais serviço. Então, o setor de serviços da turismo, gastronomia, ele emprega hoje um contingente de 10% da população ativa do Brasil. Então, o prejuízo acumulado nesse setor, ele só vai ser compensado se a gente for capaz de gerar um crescimento acima de 17% ao ano até 2023. A gente nunca fez isso, tá? 17% ao ano. Então, assim, olha o tamanho do prejuízo que o setor vai acumular e como é que a gente vai fazer para... Então, realmente não é uma hora de pensar em lucro, não é uma hora de pensar assim, eu estou me afogando, não posso me afogar, eu tenho que chegar na praia. Então, vindo agora para o micro, né, para a nossa região, para o enoturismo, no mercado de vinhos, a gente tem boas novas. O segmento online relata uma venda recorde no meio da pandemia. Ou seja, o interesse pelo universo do vinho, ele aumentou. Então, assim, pensando em enoturismo, a gente está no lugar certo na hora certa. Aí eu vou pegar também um gaúcho, o CEO da Arezzo, o Alexandre Birman, ele diz assim, olha, quando você vê que está vindo a inundação, você tem que subir antes na árvore. Depois você continua fazendo as coisas. Então, ou seja, quem trabalha nesse setor tem que trabalhar com muita antecedência. Você tem que identificar rapidamente a mudança de hábitos e começar a programar, planejar e fazendo tentativa e erro. Não dá para esperar. Acho que o recado principal é não dá para você não subir na árvore. Não. Só 30% dos hotéis da Serra Gaúcha hoje estão abertos. Então, essa é, no meu ponto de vista, uma estratégia muito perigosa, porque você desmonta, desestrutura a tua operação. E você também oferece menos a possibilidade para as pessoas que estão viajando. Então, demora mais essa retomada. Eu acho que é para abrir, é para abrir. Você se adapta, diminui teu custo fixo, diminui o número de pessoas, usa o recurso da suspensão, mas abre, retoma as coisas. Até porque quem não reabrir agora, já vai abrir atrasado em relação à expertise que todo mundo está adquirindo nesse momento. Então você já sai perdendo. No lazer, no que a gente chama de pleasure, que é aquela mistura de business com leisure, né? Quando uma pessoa vai fazer uma viagem de negócios e aproveita para esticar o final de semana e ficar no destino. O Rafael já trouxe até um comentário sobre o pleasure. Ele diz que tem tido reunião com empresas do setor agro, farma e automobilístico que atendo agência de turismo, ele tem. E a perspectiva é fazer pleasure para poder justificar a saída. E só o ano que vem voltarão. E o que ele tem, os eventos que eles estão vendendo é só virtuais ou no máximo híbridos. Rafaela Coraça, desculpa. Rafaela Coraça. Trabalhou muito tempo conosco. Excelente. Olha só. É isso mesmo. Bom, então no Bleasure é a busca por destinos que ofereçam mais, como nós na Serra Gaúcha. Então tem que ter segurança, tem que ter assistência ampliada, experiências completas. E isso traz um fortalecimento do senso coletivo. Ou seja, as regiões elas vão ter que entender mais como trabalhar como cluster. Porque para eu atrair essa pessoa, esse cliente que vem para fazer várias coisas, eu tenho que ter várias coisas em volta.
bons restaurantes, boas atrações, bom transporte. Bom, o consumo mais voltado, então, para produtos locais e regionais é a tendência do momento. Como é que a gente trabalha isso? Então, a hotelaria tem que se reinventar, né? Não é simplesmente, chegou, ok, tá aqui o check-in, check-out, tchau, volte sempre. Não sei se você viu a experiência das cápsulas de vidro em Amsterdã. Sim, sim, fantástico. Muito bacana, quer dizer, as pessoas E querem ficar livre, rápidos. É. querem ficar no Mas sol. Mas eu acho que esse é o grande segredo que eles tiveram. Eles são rápidos na tomada de decisão, no investimento em adequação a uma realidade existente. É um investimento que não é tão alto, perto de que ele já tem um restaurante, quer dizer, então aproveita a Tudo na estrutura. beirinha dos canais. E já lançam a ideia para o mundo, e isso vira mídia espontânea natural, porque está todo mundo ávido por ver o que está se criando agora. Mas o momento que tu traz muito bem, ontem a gente teve uma reunião com os interlocutores do turismo do Brasil, de todos os estados. A Alelontra, que está aqui, participou com o Ministério do Turismo. Convidaram a mim e o professor Mário Beni para falar sobre a importância das governanças, das instâncias de governança regionais, as IGRs, e novos modelos, e aí nós falamos das DMOs, enfim, mas falamos justamente isso que tu traz muito oportunamente. O senso de que o turismo é uma atividade coletiva, é fundamental para a economia brasileira, ficou mais reforçado na pandemia, né? Então, sim, o que o pessoal lá da Campanha Gaúcha, que eu estou adorando ver essas bravas mulheres da Campos de Cima, a Hortência, a Vitória da Estância Paraísa, que agora é indicação geográfica, a gente vamos misturar um pouquinho aqui, tem que focar, ela diz, na força da região, porque cada vez será mais difícil fazer as pessoas se moverem para uma vinícola somente. Perfeito, Exatamente. né? É a Exatamente. experiência completa. Bom. O Google fez um grande estudo desse momento, como vai ser após pandemia, e o editorial deles ontem falava assim: ser resiliente transforma negócios e ser responsável ajuda a salvar um país. Então, é resiliência e responsabilidade. Ferramentas fundamentais para essa reinvenção que a gente tem que fazer. E aí, outras ferramentas que a gente tem que estar à mão? A virada digital, ou seja, tua empresa tem que ser perceptível e comunicável online, não é só vender. Você tem que ter um tráfego de troca de conteúdo, troca de informação e troca de relacionamento com o teu cliente online. Você não pode depender só dos meios físicos. Até fazer um comentário, eu também tive que me reinventar nisso, e nas minhas palestras eu falo, né, uma frase que é o fim da gambiarra digital. Essa coisa de tu ter a presença digital, mas era aquela coisa meio assim, ok, eu tenho, né, uma página no Instagram, no Facebook, um site, mas aquilo não se conversava, aquilo não tinha profissionalismo, aquilo não gerava negócio, aquilo não era efetivo. Quer dizer, isso é a gambiarra digital que boa parte das empresas viviam. Isso é o fim. Agora, realmente, assim, a presença digital, essa união entre o físico e o virtual, é cada vez mais realidade agora. Né? Você não sabe bem onde começa um, termina outro. Por exemplo, lá no hotel, a gente está tirando todos os cardápios, tudo que é comunicação, papel. A gente já era paperless, né? A gente já tentava fazer o menos possível por causa do meio ambiente. Mas agora por uma questão de saúde. Então, todo mundo tem um celular à mão, que lê um QR Code. Então, você senta na mesa, lê o QR Code, e aí você tem ali o teu cardápio, a tua informação, o teu diretório do apartamento. É uma maneira também boa para o meio ambiente. Então, a gente mais segura. Só uma pequena mudança de hábitos, mas a gente se acostuma rápido. Então, assim, ainda no campo da hotelaria, uma equipe muito mais multitasking, quer dizer, uma equipe que tenha muito mais flexibilidade dentro do teu empreendimento, não formar pessoas estanques que só fazem uma função, mas formar pessoas que tenham essa habilidade do trato humano. Uma higienização certificada. Ontem a gente ficou muito feliz que a gente ganhou o nosso selo da cidade de Bento legal. Gonçalves. Eu ia perguntar isso. Não, que é uma prática assim, muito bacana o trabalho, muito trabalho. Acho que eu tenho que agradecer muito a cidade em que a gente está, Bento Gonçalves, porque além do senso coletivo ser muito bom, que prefeito! Como ele lidou com essa crise, o secretário de saúde, nós somos voluntários para receber os
os médicos plantonistas, e isso também acho que deu um gás assim, na nossa equipe de entender o quanto é preciso a gente se engajar nesses momentos. E agora essa higienização certificada, que acho que vai dar muita segurança para o turismo e define o nosso destino, né? Coloca a gente lá na frente. E aí, quais são os novos amenities? Máscara, álcool gel. Ah, olha só, a Márcia Ferronato está aqui também participando, mandou Querida. cumprimentos. E a Vinícola Guatambula da campanha dizendo parabéns pelo selo conquistado em Bento, exemplo para todas as regiões. Então, fala um pouquinho mais deste selo e como tu entende que, quer dizer, a minha percepção, eu já adianto, eu acredito que hoje isso, todas as cidades, todos os países, todos vamos ter que aplicar, né? Um selo de segurança sanitária é fundamental para que o turista escolha um empreendimento hoje. Eu não vou para um lugar que eu não tenha certeza que eles estão cuidando de toda a higienização, porque agora a gente ficou meio, né, viciado nisso. Nossa, será que higienizou? Será que forma higienizou? Eu estou segura aqui? Quanto tempo faz que esteve alguém aqui? Então me fala um pouquinho mais disso. Olha, a gente não sabe, mas o Brasil é um dos melhores países em vigilância sanitária do mundo. A gente pode não ter saneamento básico, mas a gente tem uma boa vigilância sanitária. E eu sempre gostava muito de ver aquela plaquinha da vigilância sanitária, se ela estava atualizada nos estabelecimentos. E isso eu acho que é uma progressão natural. A gente percebe que as pessoas estão atentas a isso. Os nossos clientes lá no hotel, por exemplo, eles ainda são um pouco reticentes a usar máscara. Mas eu acho que é porque eles estão naquela sensação assim, eu estou querendo sair do clima da pandemia, então não me faz usar máscara aqui que eu estou me divertindo. Mas é obrigatório, a gente está sempre, todo mundo anda com uma máscara no bolso. Ah, você esqueceu a sua? Tá aqui, coloca. Então, uma nova maneira das pessoas avaliarem você. Então, ter o selo, divulgar o selo, significa que você está caminhando em prol de uma melhoria de atendimento, de uma qualificação do nosso turismo. As coisas que eles exigem são as coisas realmente necessárias. O que você não pode tocar, não pode ter tampa de lixeira. É estranho, porque a vigilância sanitária pediu exatamente o contrário antes, mas é um novo momento. A questão do ar, o ar tem que ter uma ventilação forçada, tem que estar sempre se renovando. Então, são pequenas coisas que vão fazer muita diferença e que são bons hábitos que a gente vai adquirir para a vida. Eu acho que, Débora, Oi, pode dizer. a Simonella Níquel, que mora em São Paulo, ela trabalha com projetos. Aliás, na sexta-feira nós vamos ter uma live falando sobre captação de recursos federais, porque é outra necessidade que nós temos hoje, né? O Fungetur está aí, mas ninguém entende muito bem, enfim. Então, a Simonella é especialista nisso, vai nos trazer uma série de informações, a gente vai estar conversando aqui também. Mas ela diz o quê? São Paulo está muito aquém nesses aspectos, e Rio de Janeiro nem se fala. Creio que seja o grande momento das diferentes regiões do Sul ganharem um merecido espaço. Precisa aproveitar essa oportunidade, porque sim, aí também a gente tem que elogiar a postura do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, muito sérios também os governos estaduais nessa postura, né? E eu acho que de fato o momento, a vez de posicionar, porque aí, de novo, as viagens internacionais estão mais difíceis e mais inseguras, né? E alguns destinos fecharam para o Brasil, né? Infelizmente, né? É outra história. Até acho que a Mas gente é que devia ter fechado para eles antes, porque a gente tem aqui 600... Eles têm 1 bilhão e não sei quantas mortes, né? Bom. Mas vamos lá, né? É momento do turismo interno, então acho que é isso que a gente deve estar trabalhando. E eu já trago aqui, quer comentar alguma coisa sobre isso, Débora? Sim, Daí eu tenho duas falando de perguntas. poder público, eu acho que nesse âmbito o governo e o Ministério do Turismo tinham um papel um pouco mais presente. Eu acho que eles poderiam já estar promovendo campanhas dizendo que é seguro viajar dentro dessas normas. Eu acho que o Ministério do Turismo poderia estar fazendo mais por um setor que depende exclusivamente da postura do governo nesse momento. Esse é o momento em que a parceria público-privada tinha que estar, sabe, rolando muito mais intensa do que ela realmente está. Então, eu substituiria nesse momento agora o Fique em Casa pelo Viaje Seguro. E mais controle nas filas, nas aglomerações, mais agendamentos prévios, mais espaço nos veículos, etiqueta respiratória obrigatória.
mas também manter e incrementar o calendário de feriados. Não baseados agora em grandes festas, óbvio, mas nos roteiros em si. Tá, você não pode divulgar o carnaval, mas divulga a cultura do carnaval naquela região. Os Uhum. estabelecimentos, as atrações que já estão instaladas e que estão tentando sobreviver, mereciam uma atenção do governo. Ah, não posso falar de empresas particulares? Claro que pode. São elas que geram emprego, são elas que pagam impostos. Então, Claro, e até da... pode falar da coletividade dessas empresas. Nisso eu gosto do comportamento de Portugal, de novo, né, gente? sim, Eles fizeram o desconfinamento de um jeito muito simpático também. Ou seja, vamos sair devagar, vamos sair com calma, mas vamos sair. E aí o próprio presidente aparece, né, de bermudas e tênis na fila do supermercado, com todo o distanciamento, máscara, dizendo uhum. é assim que nós temos que agir, Deu né? exemplo. E eu adoro o José Calixto, nosso amigo prefeito, e outros, vários líderes, a Flor Bela também. Eu vejo eles indo a restaurantes, então E são pessoas divulgando, públicas, postando isso. indo aos restaurantes e dizendo: é seguro estar aqui, né? Vocês também podem vir aos restaurantes que estão trabalhando dentro dessas práticas. Isso É também eu isso. digo, a postura. É claro que não é a postura, né, do nosso presidente, que aí já é outro tipo de postura. Mas essa postura consciente, ela ajudaria muito a uma retomada progressiva mais estruturada. E aí, claro, a prorrogar a MP 936 o máximo possível, né? O setor está pedindo um ano. Eu sei que o governo não sobrevive um ano sem isso, mas eu acho que pelo menos mais 2 meses, ou até ser decretado o final da pandemia, essa MP deveria, porque ninguém está preparado ainda para recontratar a equipe. Está tudo Uhum. fechado ainda. Como eu te falei, né? 30% só dos hotéis estão abertos aqui na nossa região. É. Bom, agora vamos para as notícias boas? Vamos e depois para perguntas, porque Tá, já bem estamos na. rapidinho. É que eu não quero sair daqui sem dar uma mensagem positiva, porque eu acredito que o otimismo agora, ele é uma ferramenta também de trabalho. Então, fica por conta do aumento do consumo de vinhos, eu acho que é a maior boa notícia para o nosso setor, porque dela se desdobram várias outras coisas. A gente já sabia que espumante brasileiro vende mais no Brasil do que importado, mas agora a grande novidade é que o consumidor também está indo mais para os outros vinhos. Né? Você coloca a palavra vinho no Brasil hoje no Google, sabe o que mais aparece? Vinho branco. Eu E estou depois, adorando. e depois Uhum. vinho rosé. E aí, como abrir uma garrafa de vinho? Como comprar uma taça? Quer dizer, as pessoas estão super curiosas. Então, a gente precisa construir em cima disso o nosso novo normal. O isolamento é físico, ele não é necessariamente social. E é isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Você não precisa se isolar socialmente. Eu até peguei um livrinho aqui, que eu não sei também não vai aparecer. Esse livrinho aqui chama Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade. E uma das coisas que ele coloca é sobre o confinamento. Que uma das maneiras de você ser criativa é desfrute do confinamento. Então, é a maneira de você, como é que ele diz aqui, ó, cerque-se de livros e objetos que você ama, pregue coisas na parede, crie seu próprio mundo e se torne criativo. Porque Muito realmente bom. você tem que voltar para dentro de você mesmo para buscar as coisas. Então, relacionamento direto com o seu cliente é a chave do sucesso nesse momento. Sabe quanto que aumentou as vendas por WhatsApp? Ninguém Quanto? imaginava que o WhatsApp. Olha, foi assim, o boom de todo pequeno negócio, o boom foi no WhatsApp. Não foi Uhum. no Instagram, foi no WhatsApp que Não. as pessoas passaram a vender. Então, isso é relacionamento direto, isso não passa por nenhum intermediário, isso não depende da plataforma, isso é você, teu bom português, tua capacidade de atração. Então, a gente está nessa era da incerteza, mas a gente não deve ser dominado pela incerteza. Até porque a incerteza é uma constante da nossa vida. Na verdade, não nos é dado ter certeza de nada nunca. Então, Uhum. as pessoas falam, eu estou lidando com a incerteza. Tá, e quando que você não lidou com a incerteza? Quando que você teve certeza de que alguma coisa ia acontecer? Como? Sim. Então, não tem que ter medo da incerteza. Incerteza é a vida da gente todos os dias desde que a E é gente o motor nasceu. da inovação.
Se a gente não tivesse incerteza, se não viver a crise, a gente não cria, não inova, não se puxa, né? Então, Einstein já eu não falava tenho certeza disso. do que vai acontecer. Quando um empresário, um empreendedor tem certeza do que vai acontecer, ele geralmente aposta na incerteza para Aliás, conseguir no fazer, né? Brasil a gente aprendeu muito com isso. Mas, Débora, eu estou aqui já com perguntas, eu vou começar a te Pois não. fazer em respeito aí ao pessoal, né? Então, primeiro da coluna de turismo, Ariel. Neste momento de cuidados no dia a dia e nos processos industriais, como estão as normas e procedimentos de segurança nas vinícolas? Excelente. É exatamente. Bom, vinícola já é um ambiente muito ascético, né? Alimento, né? Você vê as visitas guiadas, você não chega perto, a grande maioria pede para você botar propé, proteger os Touca. sapatos, touca. Então, foi simplesmente trazer o dia a dia de dentro da vinícola, da produção do vinho, que no Brasil a gente tem uma das mais organizadas, mais sanitárias do mundo. As nossas vinícolas Uhum. têm padrão internacional, até porque, de novo, a nossa vigilância sanitária é muito exigente. Tem coisas. Por que vinho orgânico é tão mais complicado no Brasil? Porque aqui é muito mais complicado você atender as regras da vigilância sanitária. Então, elas só trouxeram o que estava dentro da área de produção para a área do recebimento, do welcome, né, do Do receptivo. enoturismo. Uhum. É. Então, Pronto. assim, a grande maioria Então, das vinícolas são abertas e prontíssimas para trabalhar aí. E graças a Deus, né, quando você está bebendo vinho, você não está aspergindo nada do ar. não, não. E assim, e o uso das máscaras onde tiver mais pessoas e É as obrigatório. degustações, em muitas não está acontecendo a degustação, há que se dizer, né? Mas elas Depende do tamanho do ambiente. Por exemplo, estão se adaptando, né? a gente tem uma feira de vinhos que acontece todo o Corpus Christi. Claro que a gente não vai poder fazer a feira. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o salão onde acontecia a feira, que são 3 grandes salões lá no hotel. A gente vai colocar postos de 2 pessoas, né, mesinhas de 2 pessoas isoladas por causa dos casais, de tal forma que fique muito espaçado, mas que eles possam ainda assistir a uma degustação. Então a gente vai Pronto. sair uma vinícola, entra outra, sair uma vinícola, entra outra, você funciona na feira da mesma forma como você funcionaria. Mudanças são necessárias, mas parar não é a tônica, né? Não é o que nos Não. salvará. O Invino Viagens, o Rogério Russo, o impacto na hotelaria Ah, foi fulminante e vai demorar muito para recuperar os níveis anteriores. Cultura e entretenimento também. Mas a pergunta é, o que podemos aprender com isso? Bom, acho que eu já acho que falamos muito. uma coisa muito importante, com a Márcia Ferronato a gente estava discutindo isso no grupo da hotelaria essa semana. Descontos. Vocês viram uma chuva de descontos. Essa não é uma prática sustentável. Ela cria uma percepção errônea nas agências, no mercado, nos próprios clientes, porque eles começam a achar que aquele preço reduzido, esse deveria ser o preço justo. Se estão praticando isso é porque ainda se mantém com isso. E aí você muda toda a percepção de valor do teu negócio, do teu produto, e você demora muito tempo para recuperar isso. Então, não é uma política de desconto, eu acho que isso está ficando muito claro para as pessoas. Não é porque é mais barato que você vai ter mais volume, as pessoas não estão viajando mais porque está mais barato. Até porque, tudo bem, estão descapitalizadas, isso leva em conta? Sim, mas o que elas estão procurando é mais valor agregado. Então, se Certo? no teu hotel você tem a possibilidade, sei lá, faz meia pensão, agrega meia pensão à diária, mas não reduz a tua grade tarifária. No nosso, a gente pode colocar o spa, coloca um passeio, coloca uma atividade, uma degustação gratuita, agrega valor, mas não muda a tua grade tarifária, porque senão, em vez de a gente ter recuperação, a gente vai ter desmantelamento do setor. Perfeito, e as pessoas estão concordando aqui. Eu adorei o comentário da Angélica Brandalize, outra grande mulher que batalha pelo setor vitivinícola, pelo SEBRAE, o projeto Vitivinicultura, e ela diz, perfeito, Débora, a legislação sanitária para nossas vinícolas é uma das mais exigentes do mundo, é verdade. A Simonella Níquel, lá de São Paulo, que trabalha com projetos de captação de recursos, qual o impacto financeiro dessas mudanças no hotel? Em termos percentuais, já se sabe? Sim, sim. Olha, ai meu Deus do céu. A gente mal consegue pagar a folha. Todos os hotéis. A gente mal consegue pagar a folha e é por isso que é tão importante
essa suspensão que o governo ofereceu de 70%, ele arca com salários, porque seria impossível manter, por exemplo, no nosso hotel, usando como exemplo. Nós estávamos, quando começou a pandemia, lá dia 13 de março, a gente estava com 127 colaboradores. Isso é uma preparação que a gente estava fazendo para o período agora da alta temporada, que é o inverno, né? Então, você contrata, faz alguns contratos temporários, você vai ter um aumento de equipe, você tem que dar atendimento a essa demanda. Então, esses contratos temporários, imediatamente, a gente teve que cortar, porque a gente já sabia que não teria demanda. Aí passamos para 100 colaboradores. Hoje, a gente abriu, assim, tudo. Vamos abrir tudo e vamos sentir o público. Em 3 semanas, a gente percebeu que não adiantava abrir de segunda a segunda. Hoje, o hotel está aberto de sexta a domingo. E durante a semana, a gente oferece o spa para o pessoal que está ali na região. Claro, se eu tiver uma família que está vindo comemorar aniversário, todos eles, um grupo de 10 pessoas que já é permitido, né? A gente se organiza e recebe. Mas para reserva a gente está aberto para o final de semana. E eu estou trabalhando com 30% da minha força de trabalho, aquela equipe multitasking, né? Todo mundo faz tudo. Mas é a única forma de conseguir pagar as contas. Então, eu só vou poder aumentar o número de dias da semana aberto quando eu tiver uma demanda que justifique eu trazer aquela pessoa da casa dela, comprar os alimentos, limpar o quarto para aquele quarto ser ocupado. Isso significa, a gente chama de break-even, né, na hotelaria. Quer dizer, quanto que o hotel tem que fazer para pagar suas contas. Isso, em geral, em hotéis econômicos é de 65%, 70%. Nós trabalhamos com 35%, 40%, porque a gente desenhou o hotel para ter um bom break-even. Mas a nossa ocupação está em menos de 10% ao longo do mês. Agora, quando chega no final de semana, esse passado, por exemplo, foram 50%. Se a gente tivesse permissão para vender mais quartos, teríamos vendido mais quartos. Então, concentrar a sua demanda naquilo que você consegue atender com qualidade é uma das formas de lidar com isso. E aí justifica os investimentos que são necessários, porque é o que ela complementa aqui, como mudança do ar-condicionado, entre outros, que, enfim, é o grande equilíbrio que nós vamos ter que buscar, e é essa adequação às experiências que são ofertadas ao turista, que cada vez mais procura por áreas de lazer abertas, ao ar livre, espaços ventilados, com pouca aglomeração. A gente já estava nessa onda, né, Ivani? Nós falávamos muito disso, de entender isso, de que as pessoas que vivem em grandes centros urbanos buscam o oposto quando viajam, e isso só reforçou, né? E que bom que muitos já estavam preparados. E como o próprio Spa do Vinho, com toda a área lá, né? Que tem só falando isso que a Simona falou da qualificação do produto, né? Do teu destino, do teu empreendimento. As pessoas também costumam ser lentas nessa percepção da mudança de hábitos. Quando a gente começou a revitalização do hotel, 2 anos atrás, a gente já estava migrando para as pessoas usufruírem mais das áreas livres. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente se programou para conseguir uma linha de crédito. Então, eu tenho que agradecer muito ao Badesul, que tem sido um grande parceiro para a gente agora nessa pandemia, porque a gente já estava a gente começou 1 ano e meio atrás a postular essa linha de crédito para a revitalização do hotel, e ela, graças a Deus, saiu bem agora, na época da pandemia. Então, isso está dando um fôlego extra para a gente manter as obras que a gente estava fazendo no hotel. Muito profissional, pessoal do Badesul, muito profissional. Que bom saber disso, né? E aí eu tenho o pessoal pedindo algumas coisas que eu vou precisar depois da tua ajuda. O livro, o nome certo, a gente já anota e aí eu vou deixar... artista, 10 dicas sobre criatividade, de Austin Kleon, da editora Rocco. Eu mando ali depois. Tá, e eu vou deixar aqui nos comentários da live, que vai ficar no nosso feed, no feed do Viajante Maduro, disponível para vocês depois compartilharem e avisarem. Outro livro, assim, quem não leu, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é que nem bula de remédio. Parece que ele já previa, né, Débora? Ele já previa. O Valdinei está aqui dizendo: Débora e Ivani, parabéns pela live. Ele que fez também uma publicação, né, sobre vinho, sobre enoturismo. E eu adorei receber do Aldemir Dadalt: parabéns pela live. Vocês sozinhos são poderosos, juntas são imbatíveis.
Nossos primeiros fãs, Aldemir e Rômulo. Oh. E sim, os destinos 4S, né, Ariel? A gente tem falado muito disso, né? Os destinos seguros, sustentáveis, solidários e saudáveis, né? É o que as pessoas estão buscando. O pessoal pedindo também se a gente faria uma live com Portugal. Quem sabe o pessoal de Portugal, Sim, vamos sim, discutir sim, sobre isso. E sobre sim. também a questão dos protocolos, essas do selo de Bento, de Portugal, alguns pedindo link, etc. Então, se Ah, eu acho que puderem... a gente podia fazer uma com a Márcia, porque ela é uma das grandes líderes da nossa região que está movimentando todas essas adequações da hotelaria, dos restaurantes. Eu acho que a gente poderia montar uma live dessas falando sobre como o estar protocolo. preparado, né? As Ah, coisas bem práticas. sim. Márcia, que tu deve estar por aí ouvindo, te prepara, que nós vamos ter que falar Será sobre isso intimada. e disponibilizar esse conteúdo para todos. Eu agradeço muito, amor, muito poderosas nós aqui. E sim, a Guatambu dizendo que a loja física está aberta, respeitando restrições, máscara, álcool. Ok, gente, não tem como a gente parar, ficar fechado pro resto da vida. Nós Ah, ó, vamos ter quero que... falar uma coisa. Uma última Encerrando. coisa, encerrando. Não podemos esquecer, essa pandemia vai durar mais alguns meses, a crise decorrente dela vai se desdobrar um par de anos, mas a safra 2020 vai nos brindar com Yes! vinhos maravilhosos durante muitas décadas. Então, É. a gente tem futuro, a gente está no lugar certo na hora certa, no turismo é a bola da vez. A gente já sabe trabalhar com todos os tipos de público, mas nós não somos grande volume, nós não somos um produto de massa, nós somos um produto de nicho e a gente tem que trabalhar sempre pensando nisso, não é volume, é qualidade. E todos esses desafios, nenhum deles é muito diferente do que a nossa própria história do vinho no Brasil, né? De resiliência, de luta, de transpor desafios. Então, assim, não é para se apavorar. Ok, é uma situação difícil, é para se cuidar, é para tomar conta da saúde, mas, gente, é um grande período para a gente se catapultar no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Porque a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com muita qualidade. Então, eu acredito muito no produto que a gente tem. As pessoas não vão parar de viajar, elas só querem, agora só pensam em viagem. A gente só tem que estar preparado para fazer as coisas acontecerem e aguentar firme agora. Isso. Eu te agradeço muito, Débora. Essa live foi fantástica. Os comentários aqui são elogiosos. Todos falando da Safra 2020. Sim, é possível visitar. O Rio Grande do Sul está com os estabelecimentos abertos. Nós estamos aí com madeira, né, com todo esse controle dentro, né, de uma capacidade que vai até 50%. E nesse minuto final eu agradeço a cada um dos comentários. Depois a gente vai rever, vai deixar respostas aqui no feed. Um E beijo viva a Zona grande para... Franca! Viva a Zona Franca! Yes! Viva o vinho do Brasil, viva Viva o o vinho vinho do Brasil! brasileiro e mundial! E obrigada, gente do mundo todo. A Márcia Mendes de Portugal está aí também, faz um trabalho lindo lá com A2S. Gente, valeu muito, né? Segue Gaúcha, Campanha Gaúcha Brasil, mundo. Vamos que Beijos, vamos! tchau! Encerrar agora.